Olá, eu sou Gisele Vasconcelos, sou professora de teatro da Universidade Federal do Maranhão e atriz do grupo Chama. E nessa oficina, chamada Contar Histórias, a arte de brincar com as palavras, eu vou mostrar um pouco os procedimentos que a gente tem usado nas oficinas já ao longo de mais de 15 anos, trabalhando com formação de professores da educação infantil e com artistas educadores nessa prática de contar histórias. Agora a gente entra no tópico história. O que você tem pra mim? Personagens, conflitos, tramas, climas expressivos. Esse é um outro momento da história, tá? Nesse primeiro momento a gente trabalhou o que eu tenho pra você. Agora a gente vai trabalhar o que você tem pra mim, tá? Então a gente vai trabalhar com esses elementos da história. Tomamos como ponto de partida, então, para essa etapa, a escolha do conto, né? Então, após estabelecermos uma relação entre narração oral e história de vida, tá? Agora vamos experimentar ou brincar, né? Melhor dizendo, que é o tema da oficina, com uma literatura que é escrita, né? Então, essa experiência que aproxima os alunos e as alunas de livros, né, da literatura escrita, e expande também essa noção de leitura. Então, na passagem desse texto oral para o texto escrito, ela é um grande desafio para nós, educadores, educadoras artistas, contadoras de histórias. A narrativa, ela tende a perder justamente o frescor, a espontaneidade que foi experimentada nesse primeiro jogo da história da oralidade. Então, ele perde um pouco esse frescor e quando a gente tira a história do livro, tende a ficar mais dura, né? E é isso que a gente não gostaria. A gente gostaria que tivesse também a mesma espontaneidade dessa história. Primeiro ponto, que história contar? A história do conto, a escolha desse conto, ela é sempre um momento muito delicado e muito especial. É uma escolha pessoal, né? Ela varia de contadora para contadora e pesam aqui algumas particularidades. Para quem que eu vou contar, qual é o meu público, qual é o meu ouvinte, o gosto desse meu gosto, próprio gosto do contador e da contadora, né? A escrita do próprio autor também da obra, o exercício e o hábito de ler, né, de escutar, a extensão da história, né, que se alia a todas essas particularidades e somam-se aos elementos mágicos, né, que são elementos subjetivos da escolha do texto, porque nem tudo está nesse plano da objetividade, né? Então, esse plano do subjetivo, que é acreditar que aquela história que a gente escolheu, ela é que está nos escolhendo para ser contada, né? É essa história que vai dizer: eu quero ser contada por ti. E assim como o carpinteiro da história O Segredo da Madeira relata, faz do relato do seu trabalho, ele fala assim: eu entro na floresta, eu procuro a árvore certa, aquela que está esperando para se tornar a minha mesa. Nós vamos fazer o quê? Vamos entrar na biblioteca, na livraria, vamos recordar histórias da oralidade, em busca daquela história que está esperando para se tornar a nossa, né? Que está à nossa espera. Então, nesse processo de escolha, a gente pode fazer uma analogia com o jogo do tarô, por exemplo. Quando a minha tia, que foi uma das primeiras pessoas que tirava tarô pra mim, botava tarô pra mim, há muito tempo atrás, na minha adolescência ainda, eu perguntei assim: como é que eu vou escolher de tantas cartas? E ela dizia assim: elas mudam de cor, elas mudam de cor, só para que você possa escolher, né? Então, isso a gente acredita. Às vezes as histórias, elas fazem alguma coisa pra gente escolher ela. Quem sabe elas não mudam de cor, né? Elas não caem na tua frente, né? Elas não caem da estante sem querer. Alguma coisa vai acontecer nesse plano do subjetivo. Então, nessa etapa do conto, é muito importante a gente acreditar que essas histórias escolhem a gente, né? Para que a gente as conte. E assim, é recomendável mergulhar. Depois que você escolhe a história, mergulha, lê, relê, fica com ela, anda no ônibus, dorme, sonha, né? Fica com ela pra ti. Ela agora é tua, se apropria dela, né? E nessa oficina da arte de contar história, a gente trabalha muito com fábulas e com textos curtos. E assim a gente vai fazer aqui também nessa oficina virtual. Trabalhar com fábulas e textos curtos, né? Como um procedimento metodológico para que a gente possa passar as seguintes etapas. Ok? Então vamos lá. Escolheu a história?
Vai lá na tua biblioteca, vai lá na tua internet, recupera um pouco essas histórias. Esse é o momento. Vou dar um tempo. Então esse momento agora vai chamar o estudo criador do conto. Então vocês estão lá com a sua primeira história e aí vocês vão perguntar o que você tem pra mim, tá? Essa história, eu vou falar um trecho da Regina Machado, do Fundamentos Poéticos da Arte de Contar História. Ela diz: uma história é uma ideia narrativa em desenvolvimento. Então, assim como um trem tem uma locomotiva que puxa todos os outros vagões, ela está ligada. Também a história tem um núcleo inicial a partir do qual ela se desenvolve até um desfecho final. Uma necessidade, dificuldade, busca, rápido, tarefa, desafio, são núcleos possíveis, né? Vagões da frente que tratam de estabelecer a primeira parte da sequência narrativa. A gente costuma chamar o esqueleto da história. Então é essa divisão dessa narrativa que a gente vai fazer. Primeiro momento, segundo, terceiro, como se vocês fizeram, escutando a história que vocês teriam que contar espontaneamente, da oralidade. Vocês não criaram aqueles momentos da história na cabeça? Primeiro isso, chegou aqui. Então, vamos dividir o momento da história. A sequência que acontece naquela história, tá? E também dividam quem são os personagens da história, né? Quem são os personagens da história, qualidades, características. Isso é bom porque vai variar também, vai ajudar na compreensão do ritmo e da intenção daqueles personagens quando você for narrar. Quem são as personagens? Faça uma lista com o nome de todos os personagens que aparecem na história, atribuindo-lhes características. Essas características elas podem estar explícitas ou implícitas no texto. Esqueleto das ações. Identifique os momentos da história, o fio narrativo que estrutura a história. Faz uma lista sequenciada, identificando as peculiaridades de cada momento dessa narrativa. Criação de uma imagem síntese. Criar uma imagem para a história. Pode ser um cartaz, estandarte, bordado. Esse é um ponto de partida para que você possa recontar a história a partir dessas imagens. Então, essas características das personagens, elas podem estar explícitas no texto ou elas podem ser inferidas através das atitudes das personagens, né? Não está no texto, está nas suas relações, né, com outros e outras. Então, após listar as características, vocês destacam o esqueleto das ações, né? Que é essa sequência da história, tá? Então, esse é um trabalho braçal, onde você vai ler, reler, né, até criar essa intimidade com o texto. E nessa tentativa de apropriação e internalização do conto, a gente vai propor agora várias outras atividades para brincar com essas palavras, nesse exercício de apropriação, memorização e imaginação. Esse jogo é bom. Abram os olhos, arregalem os ouvidos, fechem a boca para escutar. História, história, fortuna do céu. História, história, fortuna do céu. História! E que assim seja. A lenda do boi de São João, uma lenda maranhense. São João tinha um boi, o boi mais lindo, mais precioso de toda a região. Um rico boi negro que dançava como ninguém. Em noite de festa, girava nas rodas com seu couro enfeitado de brilhos e fitas. João o amava, João o guardava e João só mostrava o seu precioso no dia 24 de junho, dia do seu aniversário. Esse boi não é lindo? Esse boi não é precioso? Gira, boi, gira, boi. E o boi girava, girando. Era o momento mais aguardado da festa.
E gente chegava e gente juntava só pra ver o boizinho dançar. Gira girando, gira girando. E as pessoas comentavam. Nossa, que lindo! Como dança o boi de São João? Dizem que São João tem muito ciúme desse boi. Logo após a festa, São João guardava o boizinho com muito cuidado, com muito carinho, até para o ano. São Pedro, que fazia aniversário no dia 29 de junho, se encheu de coragem e disse: São João, meu aniversário, como você sabe, é no dia 29. Tá pertinho. Vai ter fogo, fogueira, vai ter foguete, sorriso, muita dança, alegria, mas... Desembucha, São Pedro! Me empresta o seu boi, me empresta? É que só falta o boi precioso para animar ainda mais minha festa. O boi de São João, que só dançava no aniversário do santo, havia agora de dançar noutro terreiro? São João ficou surpreso com o pedido, mas emprestou o seu boi precioso ao amigo e fez várias recomendações. Cuide bem do meu boizinho. Trate ele com carinho. A festa de São Pedro aconteceu e foi muito animada. O boi gira-girava, gira-girando, encantando a todos. No dia seguinte, era aniversário de São Massal, 30 de junho. Na festa, ia ter fogo, fogueira, foguete, sorriso. Mas faltava o precioso. Faltava o precioso para animar ainda mais a festa, gira-girando. Pedro, me empresta o boi de São João, me empresta. Ele nem precisa saber. Amanhã mesmo eu devolvo. Me empresta, Pedro, me empresta. O boi de São João foi levado escondido do seu dono para dançar na festa de São Massal. Mas a festa de São Massal não foi igual a de São João, nem a de São Pedro. Na festa de São Massal aconteceu o inesperado. Faltou comida. E o boi de São João foi sacrificado para alimentar os convidados. Uma faca, um instante e o couro enfeitado esticado nas varas. Meu boizinho! O que fizeram com meu boizinho? O meu boizinho! João ficou muito triste. João, sem seu rico boi negro, de couro enfeitado, que gira girando animando sua festa, chorava e dizia: Não quero outro boi, não quero mais boi. E até hoje as pessoas preparam festa e boi para agradar São João. Não quero mais boi. Meu São João, meu São João, meu São João. A lenda do boi de São João, uma lenda maranhense. Narração: Gisele Vasconcelos. Sonoplastia: Marcos Belfort. Sua festa, óleo de papel de seda. Estação Era Uma Vez, uma realização do Grupo Chama Teatro e Rádio Universidade FM. História, história, fortuna do céu. História, história, fortuna do céu. História! Que assim seja. Esqueleto das ações. 1. São João tinha um boi que girava e bailava, encantando a todos no dia do seu aniversário, dia 24 de junho. 2. São Pedro pede o boi de São João emprestado para dançar na sua festa, dia 29 de junho. 3. São João empresta seu boi, faz recomendações e a festa de São Pedro é a maior alegria. 4. São Massal pede o boi de São João emprestado para São Pedro, que o empresta escondido. 5.
Falta comida na festa de São Massal e o boi de São João é sacrificado. 6. São João chora a morte de seu boi e todos lhe oferecem um boi mais bonito. 7. São João não aceita, só quer o seu boizinho de volta. 8. Desde esse dia, todo ano fazem festa para alegrar São João. Então esse foi um exemplo do esqueleto das ações dessa história que vocês acabaram de escutar, que é a lenda do boi de São João. Esse jogo agora que a gente propõe chama o jogo do onde imaginário. Ele é um mergulho no espaço que a história ocorre, né? Então se dá a partir de um local imaginado por cada aluno e aluna. Então onde é que ela se passa, qual o cheiro, o que tem nesse lugar, como é que é na frente, atrás, embaixo, do lado. Perceba, imagine, né? As histórias podem começar de diversas formas. Elas podem começar apresentando uma personagem, quem? Ela podem, por exemplo, era uma vez um casal de camponeses, né? Ela pode colocar um local muito longe daqui, numa ilha cheia de bosque e castelo. Ela pode apresentar um quando, que é um tempo, numa época tão distante que hoje a gente chama de antigamente, né? Ela pode apresentar uma ação, que é um quê, né? Os vikings acreditavam que o universo era uma árvore gigante. Então, no exercício onde imaginário, a gente vai focar a atenção para isso, né? Apresentação. O que vai ser essa apresentação? Só que aqui a gente vai falar só do onde, né? Onde? Se aqui não fosse aqui, né? E se aqui fosse... Aí você puxa os ambientes da sua própria história. Então esse exercício agora é imaginar o onde da história. Imagina esse onde e narra esse onde. Não, se aqui não fosse aqui, se aqui fosse uma floresta escura, onde a gente escuta os galhos trincando, gemendo, coruja piando. Imagina. Então, se você estiver em turma, em equipe, você faz esse jogo do onde, ou seja, em círculo, cada um já imaginou, teve o tempo de imaginar, agora vai instaurar o local, e eu digo, não, aqui, se aqui não fosse aqui, se aqui fosse uma floresta escura, aí outra pessoa vem e me interrompe e diz assim, nada disso, que floresta escura, menino, tu não tá vendo um monte de carro passando aqui na rua sem parar? Esse trânsito, esse engarrafamento, que aí ele já traz o onde dele. E assim os alunos começam a brincar com seus ondes. Cada hora interfere, instaura ali. Porque a gente diz que a história, você é capaz de se transportar num lugar do outro, num piscar de olhos, né? Sem correr perigo. Isso é uma grande, também, característica, né, desse ato de contar. Aí a gente tem um terceiro momento também de brincar com essa história, que é essa passagem de primeira, terceira pessoa, discurso misto, né, discurso indireto e direto, né? Então, por exemplo, eu tenho numa história já escolhida, ele vai dizer, por exemplo, a lebre e a tartaruga, vai dizer, eu sou uma tartaruga, eu ando muito lentamente, sou calma, sou solidária, né? Então ele vai pegando as características daquela tartaruga, aquela coisa lenta, vai, tal, pá, né? Então ela tá falando o quê? Primeira pessoa, né? Na outra rodada, né, eu não vou mais falar em primeira pessoa, agora eu vou falar em terceira pessoa. Já vou dizer, era uma vez uma tartaruga. Ela andava lentamente, quase parando, era calma, solidária. Então eu faço essa brincadeira de primeira, terceira. Quando eu trago primeiro, eu trago tempo, eu trago a energia daquela personagem. Quando eu faço a terceira, eu já estou mais distante, estou apresentando, né? De uma forma mais distanciada. E assim a gente experimenta a narração realizada nas formas de discurso direto, em primeira pessoa, né? Uma fala direta, indireto, já está lá, mais distanciado do fato, misto, quando eu misturo os dois, né? Tanto os diálogos quanto essa fala mais anunciativa, né? Então, através desse exercício, a gente vivencia a capacidade criativa, as possibilidades corpóreas, vocais, né? Variando os tipos de discurso presentes na narrativa, né? Então, Então a gente vai agora passar para uma outra atividade, nessa brincar com esse conto que a gente escolheu. A gente não vai largar ele até o final da oficina, é só esse. Insistentemente a gente vai brincar com ele. E agora a gente vai brincar com pique
pique ritmo, para brincar com a cadência da história, né? Esse movimento ritmo que envolve rapidez, lentidão, pausa, voz alta, voz baixa, né? Cria um ritmo, uma sonoridade, um momento escolhido. Vocês vão escolher somente um momento da história, só apenas um momento, e vão brincar com o pique ritmo nesse momento, né? Para experimentar essas possibilidades do conto. Né? Essa pulsação da história, essa cadência rítmica, essa respiração do contador, né? Em consonância com a respiração da própria história, né? Então é esse exercício que vocês vão fazer agora. Vocês vão pegar o momento da história e vão trabalhar pique e ritmo, né? Bota a história para cima, para baixo, fala, acelera, diminui, pausa, a gente gosta de trabalhar com um instrumento também musical nessa história, né? Onde à medida que eu vou batendo esse ritmo, eu vou variando a história, pra gente quebrar mesmo com a lógica, tá? Então eu acelero, eu vou falando bem rapidinho, eu acelero, eu falo bem rapidinho, não importa o que eu tô falando, mas eu vou falar essa história o tempo inteiro nesse ritmo, que vai e vem, vai, vem. Eu brinco com o ritmo, brinca, independente da lógica que isso tem, brinca com o ritmo, porque isso é uma potência sonora, tá? Então esse é o trabalho de brincar com as palavras, né? Então, identificar cada momento da história como único, né? Nessa oficina, todo mundo deve brincar com as palavras, deve brincar com as vozes, né? E arremessar, né? Palavra-chave, a história no espaço, né? Cochichar a história, cochicha a história, conta somente com as mãos, conta com uma língua inventada, né? Observe as intenções de cada momento, aqueles momentos que vocês separaram no início da história, né? Então nessa experimentação com as palavras, vocês contam, no final já está todo mundo contando, né? Porque vocês já brincaram, já dividiram, já fizeram primeira e terceira pessoa, né? E ao final, agora é isso. Memoriza o início, memoriza o fim, entende o esqueleto, conta, né? Colocando pique, ritmo, corpo, voz, imaginação, grava esse vídeo, manda pra gente, @chamateatro no Instagram, e a gente vai compartilhando assim as histórias que vocês fizeram com essa oficina e as nossas histórias. Era uma vez um sapo. Vinha pulando pela estrada e encontrou um bicho comprido, fino e brilhante estirado no caminho. Quem é você? Eu sou uma cobrinha e vim aqui pegar um pouco de sol. E você? Eu sou um sapo. Vamos brincar? E o sapo e a cobra brincaram todo o começo da manhã. Amiga cobra, você não quer aprender a pular? Imagina, cobras não pulam, cobras rastejam! Vamos, tente, você vai conseguir, ó. E a cobra tentou, até que... Consegui! E pularam juntos o resto da manhã. Já estava começando a ficar de tarde. A cobra, então, chegou para o sapo e disse: Amigo sapo, já que você me ensinou a pular, eu vou ensinar você a rastejar! Não dá, sou gordo, pesado, não vou conseguir. Vamos, tente, ó. E a cobra ensinava. E o sapo tentava, até que... Consegui! E juntos o sapo e a cobra subiram no tronco e desceram rastejando. O sapo já estava louco para mostrar para a mamãe o que tinha aprendido. Chegou em casa rastejando. Que isso, meu filho? Quem foi que te ensinou a rastejar dessa maneira? Foi minha amiga cobra, mãe. Cobra? Cobras não são amigas de sapo. Elas têm veneno. Na próxima vez que você encontrar uma cobra, fuja, ouviu bem? Fuja! E o sapo, ó, murchinho, saiu pulando. E a cobra, louca para mostrar para a mamãe o que tinha aprendido, chegou em casa
pulando. Quem te ensinou a pular dessa maneira? Foi meu amigo sapo, mãe sapo. Sapos não são amigos de cobra, minha filha. Eles são alimentos. Na próxima vez que você encontrar um sapo, arme o bote. Engula-o de uma vez, ouviu bem? Engula-o! E no dia seguinte, haviam combinado de se encontrar o sapo e a cobra. O sapo chegou pulando. Brebe, 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 brebe. E a cobra rastejando. Não posso brincar com você hoje. A cobra lembrou do que a mãe havia dito. Quando você encontrar um sapo, arme o bote. Aí lembrou dos momentos que eles tinham passado juntos. Como eles tinham sido felizes. Como eles tinham aprendido um com o outro. Então, a cobra deu meia volta e saiu rastejando para um lado. E o sapo deu meia volta e saiu pulando para o outro. E nunca mais voltaram a se encontrar o sapo e a cobra, mas também nunca esqueceram do único instante em que eles foram felizes juntos. O sapo e a cobra, uma lenda africana. Então, trabalhar com narração de histórias é também uma oportunidade de facilitar esse processo de retomada, né, de uma oralidade, da consciência da voz de educadores, educadoras, artistas, contadores, contadoras, estudantes. Por isso a gente não tem a pretensão de ensinar nada, não é ensinar como se conta história. Esse trabalho aqui é uma semente, é experimentar, brincar com as histórias. Então a gente sempre é assim, aprendiz, nessa perspectiva de autoeducação, né? Acreditando que o trabalho da escuta é realmente o maior estímulo para nós, educadores, educadoras, artistas, contadores e contadoras. Então o nosso objetivo é que cada oficina ministrada, como essa que a gente está fazendo agora, ocorre muito mais no sentido de incentivar essas pessoas a estudar, a se aprofundar, a ler, contar, né? Nessas formas de transmissão desse saber, que é o saber da oralidade, a partir de uma prática, que é a sua prática e que é a sua performance e que é o seu jeito e sua forma de contar. Muito obrigada, essa foi a oficina, a contar histórias, brincar com as palavras, que a gente ministra junto ao grupo Chama Teatro e Universidade Federal do Maranhão, e vamos trocando assim pelas nossas redes sociais essas histórias contadas. O bode disse assim: pois quando você ouve um miado... Que miado, gente! Isso era um macaco dentro do forno. Dentro do forno, macaco assado que cantava no dia. Mas olha, o mingau que ela fazia com aquele restinho que ficava na unha, alimentava toda a família. A oficina Contar Histórias, a Arte da Memória, é uma oficina que vai trabalhar com esses elementos do narrador, que é corpo, voz, pique, ritmo e emoção. E aqui em Paraty a gente teve uma troca muito importante com pessoas que trabalham tanto com teatro quanto com outro tipo de arte, ou com pessoas que não têm também esse trabalho com a arte teatral, mas que puderam contar suas histórias, suas memórias, né, suas histórias verídicas também, e o trabalho também com histórias ficcionais, que são aquelas que a gente encontra na literatura disponível. Olha, a coisa mais linda de toda a minha vida. Uma estrela. Tinha um monte.